Dando continuidade às nossas aulas dentro desse módulo que inclui as doenças infecciosas, a dermatologia e a patologia, vamos falar hoje das neoplasias cutâneas melanocíticas, parte 2, onde abordaremos o melanoma. Então, dentro das lesões melanocíticas, na aula passada nós abordamos os nevos e agora o melanoma. Neoplasias malignas, pessoal, termina sempre em carcinoma. Exemplo, adenocarcinoma. Ou sarcoma. Exemplo, fibrosarcoma. Aqui é uma exceção, onde nós temos uma neoplasia maligna terminado com o sufixo "oma", que representa lesões benignas. Lembrando bem a vocês que o melanoma é uma das neoplasias cutâneas ou humanas com o comportamento biológico pior possível, mais agressivo possível. Então, o melanoma é essa neoplasia maligna que surge a partir de melanócitos. Melanócitos é uma célula que habitualmente fica na camada basal da epiderme e também dos anexos. Lembrando a vocês que o melanócito tem origem ectodérmica, da crista neural. Quando o melanoma surge numa pele normal, que não tem nevos previamente, não é sobre um nevos, nós chamamos ele de melanoma de novo. A semelhança do que a gente usa para outras neoplasias. Por exemplo, lá no cólon, quando um carcinoma surge em um pólipo, então a gente fala que é um adenocarcinoma em um pólipo que malignizou. Se ele surge na mucosa normal, nós chamamos que é um adenocarcinoma de novo. Mucosa normal significa aqui que não tinha uma lesão tipo pólipo prévio. 80% dos melanomas, mais ou menos, surgem de novo, em uma pele que não tinha lesões névicas prévias naquele local. E apenas 20% surge sobre nevos pré-existentes. Ou seja, o nevo malignizou, sofreu uma transformação. Voltamos a falar aqui com vocês do nevus displásico, que tem um potencial maior de levar a lesões malignas, principalmente quando múltiplos, principalmente em indivíduos que têm outras características predisponentes. Então, não esqueçam do nevus displásico. O melanócito é essa célula que habitualmente fica isolada na camada basal e tem esse halo claro em torno do citoplasma. Há uma retração. E se a gente observar aqui, esse é um melanócito maligno, neoplásico. Se você observar aqui, tem outro com um núcleo ou dois binucleado, talvez, ou então é um núcleo só mais em ferradura. Aqui outras células que já saíram da epiderme, aqui é a camada basal, e já invadiram a primeira porção da derme papilar. E aqui, se você observar, tem um nucleolo grande, um macronucleolo. O melanócito normal, ele habitualmente fica na camada basal. Quando ele começa a migrar, epidermotropismo, isso é um sinal, é um dos sinais de transformação maligna, de que ele está malignizando. E essa epiderme pode se tornar totalmente invadida por essas células neoplásicas e vai posteriormente à ulceração. Um outro nucleolo aqui, muito nítido, muito evidente nessa célula, nesse núcleo, mostrando então que a célula está proliferando muito. O melanoma hoje talvez seja uma das doenças
mais estudadas no mundo todo. Se você pegar aqui esse artigo descrito pelo Martin Mime, que é um estudioso em melanoma, publicado no New England, esse artigo é de 2006, mas é muito bom. E ele mostra a progressão de uma lesão benigna ou de uma epiderme que não tinha lesão névica prévia ou daquela que tem, até se transformar em um melanoma. Ou seja, não é uma coisa estanque como a gente pensa. O nevus completamente separado do nevus displásico, completamente separado de um melanoma em fase de crescimento radial ou vertical. Ou seja, nós não temos esses caixotes, essas caixas estanques separando um do outro. Tanto do ponto de vista clínico, quanto morfológico, quanto de eventos biológicos moleculares, é um contínuo, é um espectro, aonde no polo nós temos uma pele normal e no outro nós temos um melanoma metastático. Então, as alterações morfológicas, clínicas, vão progredindo lentamente de um polo para outro. Inclusive, como nós falamos, as lesões, as alterações moleculares. Então, não tem nenhum método hoje que separa definitivamente uma lesão que está aqui na transição entre benigna e maligna. Ou seja, se você olhar, elas têm alterações moleculares, morfológicas, transição, borderline. Então, dificilmente a gente vai conseguir separar essas duas lesões. Ou lesões que estão nas áreas de transição, borderline. Há muitas tentativas, cada dia aparecem novas técnicas para separar essas lesões. Mas se a gente adotar que numa lesão suspeita de nevus displásico ou melanoma em fase inicial, radial, é preferível você tratar o paciente para mais, ou seja, em dúvida pro réu. Vamos tratar esse paciente como um melanoma, porque a gente não tem uma ferramenta para separar essas duas lesões ou algumas dessas lesões definitivamente com critérios bem definidos. Não há. Então, esse é um artigo muito bom que merece ser lido. Novamente, ilustrando essa evolução de melanócitos normais de uma pele ou de um nevus até o melanoma invasor e metastático, com células migrando através dos vasos linfáticos, hemáticos e assim por diante. Isso é uma figura que está no livro que nós adotamos, que é o livro do Robbins, e é extraordinário o livro, apesar de trazer o assunto de maneira bem concisa, mas ele é muito atualizado, inclusive nos aspectos moleculares. Então, quem não puder estudar em outras fontes mais específicas, que abordam diretamente o tema, leia no Robbins, vai estar extremamente bem informado. Então, essa figura é a do Robbins, mostrando a evolução da proliferação melanocítica até formar o melanoma. Aqui aquele detalhe que nós falamos para vocês do epidermotropismo, as células que habitualmente ficam só na camada basal começam a migrar pela epiderme acima, até chegar lá na queratina. Ou então invadem a derme superficialmente e depois cada vez mais profundo até chegar em subcutâneo e invadir linfáticos e metastizar. Essa é uma das lesões que invadem precocemente vasos linfáticos e dão metástases precoces. Então, o melanoma tem um comportamento biológico realmente agressivo. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas hoje os tratamentos, as pesquisas,
todas elas visam eventos moleculares. Então, aqui é a via de malignização do melanoma, ou seja, compromete alterações genéticas, principalmente o BRAF. Nós já falamos isso aqui na aula anterior. Se você for usar a terminologia inglesa, é BRAF, tá certo? E há alterações nesses eventos, propiciando a sobrevida da célula e a sua proliferação. E hoje, cada vez mais, nós temos medicamentos específicos, caríssimos, que bloqueiam essas vias. Então, hoje, nós já usamos tratamentos específicos, alvo, para bloquear essas moléculas que existem habitualmente na célula e evitar a proliferação e a sobrevida das células malignas. Então, quem puder também, dê uma olhada nesses inibidores moleculares, desses bloqueadores-alvo que agem dentro da via molecular do melanoma. Melanoma não é das lesões mais frequentes, nós já falamos isso, ou seja, os cânceres cutâneos principais é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Mas nós temos aí em torno de 4% dos cânceres cutâneos representados por melanoma. Lógico que esses 4% aqui vai depender da população australiana e assim por diante. Na Austrália é um dos campeões mundiais de melanoma. Então o nosso aqui talvez fique em 2% ou menos. Quem quiser estatísticas boas hoje, nacionais, brasileiras, mais confiáveis, entre no site do INCA, do Instituto Nacional de Câncer. Lá eles trazem a epidemiologia dessas lesões com dados brasileiros, com dados mais atualizados. Então, hoje no mundo nós temos 1.350.000. Cada ano que passa isso aumenta mais, ou seja, diminui a incidência de outros cânceres e aumenta de melanoma, aumento absoluto mesmo dos números totais de melanoma. No Brasil, a gente tem quase que 100.000 casos novos por ano, dos quais 40.000 é in situ, mas um grande número dessas lesões são diagnosticadas tardiamente. Depois nós vamos falar para vocês na espessura de Breslow e nos níveis de Clark, ou seja, são diagnosticados com níveis de Clark maior e também maiores espessuras de Breslow. 79% das mortes por câncer ocorre por melanoma e é uma morte a cada hora. Há um aumento da incidência absoluta, real, com aumento também de mortalidade. Ou seja, nos Estados Unidos ele provoca 8.760 mortes por ano. Lógico que cada ano que você pegar, isso aqui tem um número diferente e maior. E há um aumento de risco progressivo, ou seja, há 20 anos atrás a chance de uma pessoa ter câncer, melanoma, era 1 para 2.000, hoje é 1 para 50. Um dos agentes extremamente importantes na cancerogênese, na oncogênese do melanoma é a radiação ultravioleta. E nós vamos encontrar mais melanomas em indivíduos brancos, dos olhos azuis, o ruivo e aqueles indivíduos que têm nervos displásicos ou atípicos múltiplos. Então, o branco precisa de fazer fotoproteção. O negro já tem uma fotoproteção habitual, mas fazem muito câncer acrais, muito melanoma acral, palma e planta. E nós sabemos que melanoma de palma e planta
ter um comportamento biológico ainda mais agressivo. Nós não vamos ficar pegando em dados epidemiológicos, estatísticos, porque cada livro que você pega, isso aqui apresenta um percentual diferente. Novamente, depende da região, depende das estatísticas e assim por diante. Mas a gente observa é que progressivamente vem aumentando. Um dado que a gente observa, inclusive aqui no nosso meio, mulheres é mais comum nas pernas, homens mais no tronco. Mas isso é quando a gente pega grandes números. Se você pegar uma pessoa só, ela pode apresentar melanoma em qualquer área. A idade é mais dos indivíduos mais idosos, à medida que aumenta a idade, aumenta a chance desse melanoma. Lembrando que a lesão provocada pelo ultravioleta, ela é cumulativa, ela vai acumulando com os anos e vai tendo um potencial cada vez maior de transformar, de fazer uma malignização. O indivíduo branco, é responsável por 90% dos casos de melanoma. Outros dados: 50% dos cânceres melanocíticos do melanoma que nós fazemos diagnóstico no Brasil já não são mais in situ. Eles são Clark 2 até Clark 4 ou 5. Clark 4 é aquele que penetra profundamente na derme, acomete a derme reticular. E o 5, a classificação vai até 5, é aquele que já atingiu o subcutâneo. Hoje, nós sabemos que o melhor fator de prognóstico é a espessura de Breslow. Então, nós podemos medir microscopicamente a espessura de uma lesão, indo da camada granulosa da epiderme até o ponto mais profundo de invasão. Então, se a gente observar aqui, um grande número de melanomas já são diagnosticados com uma espessura grande, com uma espessura de pior prognóstico. Em relação a mortes, a gente observa que mantém-se mais ou menos um platô, vai aumentando lentamente, progressivamente, até porque hoje a gente tem armas mais eficazes para tratamento dessas lesões, inclusive as metastáticas. Entretanto, a incidência vem tendo um aumento absoluto, não é só por melhoria dos diagnósticos, é um aumento absoluto mesmo nessa taxa de casos novos. Classificação do melanoma. Um dos grandes estudiosos de melanoma que já faleceu foi o Ackermann, que teve uma grande escola de dermatopatologia, formou dermatopatólogos para o mundo inteiro. Então, o Ackermann detestava classificações. Segundo ele, melanoma é melanoma e pronto. Mas existe uma classificação clínica, inclusive adotada pela Organização Mundial de Saúde, que subdivide o melanoma nesses tipos. Ou seja, o lentigo maligno ou melanoma in situ, o lentigo maligno melanoma, que é aquele melanoma que começa a invadir a derme bem precoce. Então ele não é mais in situ mais, ele tem algum ponto de invasão da derme. Ele origina na epiderme, lá ele pode ser in situ e depois invade a derme. O tipo mais comum de melanoma é o extensivo superficial, também chamado de disseminativo superficial e outros nomes similares. E um epônimo que ele recebe é a lesão pagetoide. Então, esse é 70% até 80% das lesões. O nodular, que é aquele que forma um nódulo desde o seu início, é uma lesão espessa
e de péssimo prognóstico. Por causa disso, ele cresce localizado, mas se torna muito espesso e rapidamente também metastiza. Aqueles que dão em extremidades, como nós falamos, que acomete muito indivíduos da raça negra, que dá em palma, planta, unhas, é o lentiginoso acral. E nós temos também o lentiginoso de mucosas, correto? Então, lembrando a vocês, 2-3% das mucosas normais tem melanócitos, porque ele migra da crista neural para os epitélios, para a epiderme. Então, nós vamos ter melanomas também em mucosas. Clínica. Eu não sei se vocês já ouviram falar no ABCDE. Às vezes já viram falar no ABCD, ficou faltando o E. E ainda tem o F. Então, na clínica, o melanoma tem o ABCDE. O que é o A? Assimetria. Geralmente, lesão névica é bem simétrica de bordos nítidos. E uma lesão maligna, ela é assimétrica. Você não consegue dividi-la em duas porções iguais. Os bordos ou bordas são imprecisos, raiados. Se você pegar uma queratose seborreica negra, ela tem os bordos extremamente bem delimitados. Um nevo tem a borda bem delimitada. Bordos imprecisos, raiados, mal delimitados, geralmente é de lesões malignas. O C, de cor. O melanoma pode ter 3, 4, 5 cores na mesma lesão. Ou seja, ele pode ter áreas negras, áreas avermelhadas, áreas brancas, áreas acinzentadas e assim por diante. Então, lesões com 2 ou mais cores, você já tem que ficar atento para a possibilidade de melanoma. A grande maioria dos nevos que nós temos, tirando aqueles nevos gigantes que nós mostramos na aula anterior, tem diâmetros pequenos, até 0,5 até 0,6 centímetros. Lesões com diâmetros maiores também tem que ser olhado com uma certa parcimônia. Quanto à espessura ou superfície, a espessura significa a lesão pode ter áreas planas, áreas elevadas, nodulares e ulcerada. Lesão com essas características de espessura, de superfície, tem uma grande chance de serem malignas. Você pega o nevo, mesmo que ele seja elevado, a superfície dele geralmente é homogênea, o mesmo nível. Ele é espessado habitualmente de a maneira de uma pápula, de uma corcova, mas ele não altera espessura plana, elevada, ulcerada, escavada, ele não tem essas alterações de espessura. E como nós falamos aqui no F, a gente tem que lembrar também na clínica do F de familiar, de hereditariedade. Indivíduos que têm alterações genéticas hereditárias de determinados genes têm uma predisposição maior de fazer melanoma. Então, é sempre importante você perguntar se existe algum familiar que teve melanoma. Ou, às vezes, é o próprio indivíduo mesmo, que tem antecedentes próprios de melanoma. Então, não esquecer desse aspecto familiar. A, B, C, D, E e o F é a clínica básica das lesões melanocíticas. Aqui uma ilustração disso que nós falamos para vocês, publicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, correto? E disponibilizado nos seus manuais de educação médica continuada. Maligno, assimétrico, benigno, simétrico. Maligno, bordos imprecisos, raiados. Benigno, borda bem definida. Maligno,
cor variada, benigno, uma cor só, uniforme, às vezes bem negro, mas uma só. Diâmetro, maior do que 0,5, maior do que 0,6, há uma tendência maior para lesões malignas. Aqui um exemplo de melanoma que nós tiramos do GBM. GBM é Grupo Brasileiro de Melanoma. Um paciente que tem vitiligo e às vezes você se ilude pensando que ele está repigmentando, respondendo bem a um tratamento, e na verdade essa setinha está indicando uma lesão de um lentígo maligno. Lentígo maligno é o melanoma in situ, num paciente que tem vitiligo. Então, aqui nós temos os exemplos de melanoma. O melanócito geralmente é aquela célula com halo claro em torno do núcleo do citoplasma e está na epiderme. A cada célula espinhosa se acha um melanócito. Aqui há um padrão lentiginoso, ou seja, em fila, um atrás do outro, uma quantidade muito maior do que o normal. Isso aqui é um anexo, é um folículo piloso. Aqui é onde ele sai, o ósseo do folículo piloso. Esse é um aumento de 100 vezes. Se a gente pegar essa mesma lesão num aumento de 400 vezes, nós vamos ver que o pleomorfismo nuclear é extremamente grande. E essas células aqui, tudo são melanócitos. Você pode perguntar, como que você reconhece isso aqui como melanócito? A gente aprendeu a reconhecer morfologicamente essas células, assim como você aprende a reconhecer um parente. Essa é a minha avó, como você aprendeu a reconhecer um carro, isso aqui é um Fusca. Então, a gente aprende esses padrões morfológicos para designar cada célula, para reconhecer cada célula. Se eu tenho dúvida, eu posso usar marcadores, ou seja, anticorpos que vão marcar especificamente uma célula. Então, se eu usar um S100, a proteína S100, um anticorpo antiproteína S100, as células que marcarem aqui na epiderme são melanócitos. Então, eu consigo, inclusive, contar os melanócitos. Por outro lado, alguém pode dizer, não, isso são queratinócitos atípicos, numa queratose actínica. Como provar que não é? Nós temos novamente anticorpos específicos. Por exemplo, o SOX10, SOX10, é um anticorpo que vai marcar exclusivamente núcleo de células espinhosas. Então, eu vejo que o núcleo dessas células não coram. Ela cora com S100 e não cora com o SOX10. E eu posso fazer dupla marcação. Eu posso corar em marrom os melanócitos com o S100 e posso corar em vermelho os queratinócitos, as células epidérmicas escamosas, em vermelho. Um marrom e outro vermelho. Então, na mesma lâmina eu posso fazer a diferença entre os tipos celulares. Antigamente a gente não tinha isso, e isso era feito simplesmente baseado em características morfológicas. Lesão melanocítica. O paciente, na maioria das vezes, ele chega dizendo para você, doutor, essa lesão aqui está mudando, essa lesão está diferente. Vamos lá, consegue dividir essa lesão em duas partes iguais, simétrica? Não. Então, ela tem assimetria, bordos completamente imprecisos, raiados. Se você jogar o dermatoscópio aqui, você vai ver que os limites dessa lesão completamente imprecisos. Cor, marrom mais claro, marrom mais escuro e áreas negras. Então, 3 cores. Tamanho, aqui nós não temos uma reguinha, deveria ter, mas é pelo menos 1 centímetro no maior eixo. Então, tem pelo menos 4 critérios para lesão maligna. A, B, C, D. Essa lesão, pessoal, como é que você pode abordar ela?
Pode ser uma biópsia por punch incisional só nessa área, retirando 4 milímetros da lesão. Mas, já que ela é pequena, você pode abordar ela numa retirada completa da lesão, dando uma margem de 2, 3 milímetros nessa lesão. Se diagnosticar no histopatológico que é um nevo, a lesão está tratada. Se diagnosticar que isso aqui é melanoma, ele vai para uma segunda fase do tratamento, que é a ampliação de margens cirúrgicas. Aí, dependendo da espessura que o patologista calculou para essa lesão, ele vai para uma ampliação de margens com pesquisa de linfonodo sentinela ou não. Vai depender da espessura da lesão. Depois nós podemos comentar rapidamente sobre pesquisa do linfonodo sentinela. Então, essa lesão já pode ser retirada completamente, às vezes na primeira abordagem. Isso depende muito do cirurgião que aborda essa lesão. Olho clínico, cuidado. Então aqui a paciente chega às vezes dizendo para você que colocou um piercing no umbigo e a partir daí aquilo inflamou e formou essa lesão. Você pode até acreditar, tratar isso clinicamente por uma semana, seguir a paciente. Se não resolver, você vai biopsiar isso aqui, correto? Então, isso era um melanoma nodular na cicatriz umbilical. Também retirado do Grupo Brasileiro de Melanoma. Pessoal, devido ao problema socioeconômico e cultural, os pacientes nossos às vezes chegam em estágios avançadíssimos de doença. Então, esse aqui é um caso antigo, daí a foto preta e branca, onde você observa um melanoma plantar, que é o que nós chamamos de acral, uma lesão negra já com a ulceração, extremamente volumosa, grande, de diâmetro grande. O prognóstico disso aqui talvez seja sobrevida de 6 meses por aí. E um cuidado muito grande que você tem que ter nesses pacientes é procurar linfonodos. Linfonodos em toda a cadeia, o segmento da cadeia aqui, principalmente fossa poplítea e região inguinal. Às vezes esse paciente já tem, ou com certeza, pelo estágio, pelo tamanho dessa lesão, ele já tem lesões metastáticas. Aqui o melanoma nodular, que é esse que cresce verticalmente desde o início. Essa lesão aqui tem 4, 5 milímetros de espessura. Para melanoma é uma espessura muito grande, ou seja, lesão com espessura de péssimo prognóstico. E você vê aqui que a epiderme já é normal. Então ele cresce de maneira nodular e abrupta, como a gente viu ali naquele slide anterior. Vem a pele plana, aparentemente normal, de repente aquele nódulo extremamente volumoso. Produção de melanina em grande quantidade. Nem todo melanoma produz melanina. Nós temos melanomas amelanóticos, ou seja, a lesão é tão maligna, tão indiferenciada, que a célula não faz nem o seu papel básico primário, que é produzir melanina. Aqui um outro melanoma nodular, nós fotografamos a lâmina, então o foco não ficou bom, mas você vê, é uma lesão que tem uma espessura imensa, 9 milímetros, e um Clark 4. Ele cresce muito para fora, verticalmente, e não atinge o subcutâneo, que seria o Clark 5. E aqui você observa que deve ter uma margem lateral normal, aqui também, e a profundidade também. Quando a gente olha essa lesão em grande aumento, você vê que todas essas células claras, com um núcleozinho mais ou menos central, pigmentadas ou não, são melanócitos. Inclusive já invadiu completamente a epiderme, tem um epidermotropismo acentuado
e isso aqui com certeza irá ulcerar. Profundamente, as células melanocíticas em blocos sem maturação, ou seja, ela não diminui de tamanho à medida que aprofunda, então isso aqui atinge a reticular profunda e isso é considerado, em termos de Clark, grau de profundidade, Clark 4. E em termos de Breslow, essa lesão media 9 milímetros. Acima de 4 milímetros, todas as lesões são enquadradas como de prognóstico ruim. Aqui uma lesão acral em um paciente de pele negra, negro, e você não tem certeza aonde começa e aonde termina essa lesão. Às vezes, para orientar o tratamento, para delimitar o que ele vai retirar, o cirurgião, o dermatologista faz uma biópsia aqui, faz uma biópsia aqui, faz uma nessa área que deve ser a de maior espessura, para ver até onde vai a lesão. Ele mapeia, ele faz um desenho da lesão e põe biópsia 1, biópsia 2, biópsia 3, biópsia 4, tudo em frascos separados. Se você quiser mapear essa lesão, você não pode misturar as biópsias. Caso você opte por não fazer a biópsia inicial desses pontos, aonde você vai dar margem nisso aqui? A margem mínima adequada para um melanoma é 1 centímetro além da borda. Então, se você considerar 1 centímetro aqui, para cá e para cá, você vai retirar 8, 10 centímetros de pele no maior eixo da pele. E isso vai te dar uma lesão cruenta extremamente grande numa área de difícil enxertia, de difícil rotação de retalho. Praticamente você não tem chance disso, de fazer enxerto e rotação de retalho. Então, se você tirar aqui, basicamente você vai deixar a cicatrização por segunda intenção. Então, esse é um melanoma de extremidades. Acral ocorre na palma, planta, unhas e assim por diante. O prognóstico habitualmente dessas lesões é ruim. Esse é um caso da doutora Mariângela Marques, de Botucatu, uma criança de 9 anos, filha de médico, com essa lesão negra na unha, que a gente chama de melanoníquia. Poderia ser uma melanoníquia em faixa. Compromete epiníquio, sinal de Hutchinson, até provar o contrário, isso é melanoma. Então, essa criança teve o diagnóstico de melanoma. Hoje, tem algumas escolas retirando só o aparelho ungueal com a margem maior possível, até chegar na falange. Entretanto, o tratamento clássico dessas lesões, de consenso estabelecido por organismos internacionais, é a amputação. Amputação com pelo menos 1 centímetro aqui de margem. Então, essa criança fatalmente perderia esse dedão, esse hálux. Histologicamente, era essa a característica da lesão, ou seja, melanócitos atípicos migrando, invadindo, proliferando. Então, essa é uma lesão lentiginosa acral, já um melanoma invasor. Aqui uma lesão semelhante àquela que nós mostramos plantar, de um paciente nosso do HC, que foi retirado essa lesão. Primeiramente, ele foi biopsiado para saber qual era a espessura e tudo mais. E aí, o oncologista, o cirurgião, o dermatologista, tenta dar, além dessas margens que ele acha que é o ponto máximo da lesão, 1 centímetro de margem. Aqui, às vezes, ficou um pouco menor, mas o ideal é 1 centímetro de margem. Feito isso, toda essa pele vai para histopatológico. Nós vamos incluir 100% desse espécime. Pode dar 20 blocos ou mais.
mas eu tenho que incluir todo, porque eu tenho que saber se aqui tem espessura maior ou aqui para estabelecer prognóstico. E os melanomas dão o que a gente chama de satélites. Você pode, às vezes, ter aqui uma lesão, mas, às vezes, aqui, distante dessa lesão primária, já tem uma lesão subclínica originando. Então, isso chama-se de satélites. Então, a gente sabe que a presença de satélites vai piorar o prognóstico do paciente. Aqui o melanoma, na área mais espessa. Isso aqui tudo é uma coleção de melanócitos, invadindo e destruindo parcialmente a epiderme. Melanócitos, invadindo um pouco a epiderme e a derme. Então ele não é in situ. Aqui ele já é Clark 3, se a gente fosse classificar por Clark, e se ele fosse só aqui, eu teria que medir a espessura de Breslow, que vai daqui até o ponto mais profundo. Se for esse aqui o ponto mais profundo, a gente faz a medida microscópica dessa área. Aqui aquilo que nós falamos para vocês, lesões satélites. Uma epiderme aparentemente normal, além daquilo que ele é clinicamente visível, e blocos de melanócitos malignos isolados daquela lesão principal. Então, isso são as lesões satélites, a satelitose. Um outro caso de uma paciente grávida, 8º mês de gestação, que apresentou essa lesão na mama. Primeiro foi feita uma biópsia para calcular espessura, para ver critérios de prognóstico, e como foi feito o diagnóstico de melanoma mesmo, essa paciente foi para uma exerese mínima para avaliar novamente espessura, invasão perineural em toda a extensão da lesão. Se você olhar aqui, isso já é uma lesão ABCD positiva, ou é positiva também. Então ela tem o ABCD todo para uma lesão maligna. Foi retirado bem próxima à margem aqui, para dar chance a essa paciente de fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. Quando você retira com uma margem muito grande já de início, habitualmente prejudica a pesquisa do linfonodo sentinela. Microscopicamente falando, aqui nós temos um aumento de 100, de 200, de 400 ou um pouco mais também, aqui talvez seja 600, nós temos aumentos até 1000 em imersão, 1200, mas não fazemos isso nessas lesões, não é necessário. Mas é a lesão dessa paciente da mama, onde a gente vai avaliar múltiplos cortes para saber aonde a lesão é mais espessa, para fazer critérios de prognóstico. Pesquisar se tem invasão de linfáticos, se tem invasão de filetes neurais e assim por diante. Graduar o infiltrado inflamatório, que é importante hoje, e classificar e dar todos os fatores de prognóstico dessa lesão. Em 2005, um grupo brasileiro fez um trabalho para saber o que deveria se colocar no laudo de melanoma. Então foi avaliado com dermatopatologistas brasileiros e isso foi publicado. Então, naquela época já era consenso que um laudo de melanoma tem que vir com todas essas características. Imperdoável se isso não vier dessa maneira, correto? Se você receber um laudo de melanoma maligno, melanoma cutâneo, só isso, mais nada, devolva ele para o patologista e pede para avaliar margens, avaliar invasão perineural, linfática, se tem áreas de regressão, espessura de Breslow, nível de Clark, tudo que puder ser avaliado
para fatores de prognóstico. O índice mitótico, além da espessura de Breslow, o índice mitótico hoje é muito importante no prognóstico. Antigamente a gente fazia por campos de grande aumento, hoje a gente faz por milímetros quadrados, porque cada microscópio que você olhar, o diâmetro do campo é diferente um do outro. Então, para padronizar, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que o índice mitótico tem que ser por milímetro quadrado. Maior do que 6 mitoses por milímetro quadrado já significa também, por si só, melanomas com prognósticos piores. Ulceração também é outro critério, tá aqui, que aumenta o estadiamento desses pacientes, que piora o prognóstico. Repetindo, melanoma, o diagnóstico é clínico, ABCD, é F, é dermatoscópico e o padrão ouro no diagnóstico de lesões melanocíticas é a biópsia ou a icterese da lesão para realização do histopatológico por experts, determinando todos os fatores de prognóstico. O anátomo patológico. Tem um dermatologista americano, Fitzpatrick, que é autor de um livro muito importante, que ele diz que o diagnóstico definitivo de neoplasias cutâneas requer exame histopatológico. O expert em dermatopatologia tem um índice de acurácia extremamente alto, mas ele não acerta 100%. E o histopatológico é quem vai definir o diagnóstico final desses pacientes. Nível de Clark era usado antigamente para fator de prognóstico, hoje está sendo abandonado. Eu, como patologista, coloco em todos os laudos, porque ainda tem gente que quer, ainda tem cirurgião clínico que quer, então eu coloco. É uma informação a mais, que a gente sabe que perdeu o valor prognóstico, mas a gente dá. O nível 1, o Clark 1, é aquele in situ, o intraepidérmico, e o 5 é aquele que invade subcutâneo. E aí a gente tem os outros intermediários, que invade mais ou menos a derme. 1 intraepidérmico, 5 subcutâneo. Aqui ilustrando os níveis de Clark, nível 2 já invadiu, já não é in situ mais, nível 3 invade um pouco mais, nível 4, e aqui o nível 5 invadindo até o subcutâneo. In situ, veja, proliferação atípica de melanócitos, mas in situ. E você observa que nem inflamação essa lesão despertou no hospedeiro. Então, esse é o lentigo maligno, o melanoma in situ. Já começou a invadir a primeira porção da derme, perdeu o limite profundo, a nitidez. Isso aqui é só pigmento, não é invasão, não são células melânicas, é só o pigmento que cai da epiderme para a derme, mas a invasão está aqui. Então, isso seria um Clark 2, com uma espessura de 0,15, 0,2 milímetros. Aqui um extensivo superficial, um pagetoide, com células malignas, melanócitos invadindo a epiderme e invadindo o derme. Então, Clark 3. Com certeza isso já é Clark 3. A espessura não dá para avaliar aqui, que é o principal fator de prognóstico, a espessura de Breslow. Isso aqui é colágeno tipo 1 de derme reticular, com essas células completamente atípicas de núcleo pleomórficos, hipercromáticos, mitose, invadindo o derme reticular. Clark 4. Não dá para falar espessura aqui, porque a gente não está vendo a camada granulosa até o ponto mais profundo de invasão. Mas é um Clark 4, porque já invadiu a derme que tem esse colágeno tipo 1.
Espessura de Breslow. Breslow, estudando volume de tumor, estudando várias variáveis, descobriu que só com uma medida você tem o melhor método de prognóstico dos melanomas. Naquela época em que ele descreveu o estudo dele, ele classificou os melanomas em 3 espessuras. Até 0,76 milímetros, nunca habitualmente tinha metástase. Entre 0,73 e 1,5 milímetro, 1,5 milímetro, se tem ou não metástase é indeterminado, ou seja, pode ter e pode não ter. Maior que 1 milímetro, habitualmente, 1,5 milímetro, habitualmente já tem metástase. E naquela época era previsto linfadenectomia total. Retirava-se toda a cadeia ganglionar. Por exemplo, a lesão torácica, uma lesão no braço, fazia esvaziamento axilar. E isso trazia várias consequências, linfedema e até malignização naquela área que tinha linfedema. Hoje, essas medidas de Breslow foram alteradas por escolas americanas, escolas inglesas, alemã e assim por diante. Habitualmente, hoje, considera esse primeiro nível 1 milímetro. Maior que 1 e menor que 4 seria o indeterminado. E hoje, maior que 4 milímetros é aquele que com muita frequência já apresenta metástase. Ou seja, lesões de 4 milímetros de espessura já são muito espessas e, consequentemente, provavelmente com metástases. Então, você usa a espessura de Breslow para determinar prognóstico. Aqui, só a título de ilustração. Quanto maior você tem o Breslow, maior a mortalidade. Então, se você pegar um Breslow de 3,6 milímetros ou mais, 46% dos indivíduos já faleceram em 10 anos. Correto? Ou melhor, a sobrevida é de 46%. Se você comparar com aquele fino, extra fino, você vai ver que a maioria dos pacientes estão vivos ainda com 10 anos de segmento. Imagem cirúrgica. Quanto retirar para um melanoma? Se ele é in situ, você tem que dar pelo menos 0,5 milímetros de pele normal, de margem cirúrgica. Se ele tem um Breslow até 1 milímetro, 1 centímetro de pele normal adjacente ao lado da lesão. Só exemplificando, se a lesão tem 1 centímetro, você vai retirar um para cada lado. As pontinhas dos fusos geralmente ficam maior. Então você vai retirar um fuso de 3 por 5 centímetros numa lesão que tinha 1 centímetro de diâmetro. Se o Breslow é maior do que 1 milímetro, alguns autores advogam você retirar uma margem, pele livre, de 2 centímetros de cada lado. A pesquisa do linfonodo sentinela, ela pode ser realizada em lesões com Breslow maior do que 1 milímetro. Até 1 milímetro geralmente não dá metástase, dispensa-se a pesquisa do linfonodo sentinela. No Brasil, adotava-se até recentemente a espessura de 0,7, que é aquela espessura original de Breslow. Lesões maior do que 0,7 ia para a pesquisa do linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela, você injeta um corante azul naquela área cicatricial ou na área da lesão e também um radioativo, uma substância radioativa. E depois você leva esse paciente numa câmera de capta radioatividade e vai ver para onde drenou. Por exemplo, uma lesão no dedo da mão. Você injeta o azul patente lá, você injeta o talho
que é um radioativo lá, se esse paciente tem metástase, geralmente vai drenar para a cadeia axilar. E o azul vai marcar qual é o linfonodo que drena aquela área. Então, se você tem 40 linfonodos na axila, 20 linfonodos, habitualmente marca 1, 2. Por isso ele é dito de linfonodo sentinela. É o linfonodo que drena especificamente aquela área. Então, esse linfonodo é retirado e vai para histopatológico. No HE, nos cortes tradicionais, normal, só reativo, hiperplásico, uma linfoadenite reativa. Em maior aumento, 400, você não observa nada. Linfonodos cujo HE não mostrou nenhuma neoplasia, nenhuma metástase, ele vai obrigatoriamente para o estudo imunistoquímico. Na imunistoquímica, eu vou usar anticorpos específicos, por exemplo, o S100, a proteína, o anticorpo antiproteína S100, ou então hoje a gente usa o HMB45, que é mais específico ainda para melanoma. Então você observa que marcou-se um pequeno grupo de células, 10, 15 células no máximo, em castanho dourado. Isso significa, aqui tem antígeno do melanoma, o HMB45, a proteína, e o anticorpo se ligou a ela e, na revelação, apresenta essa imunorreatividade castanho dourado, significando que ali tem células melanocíticas malignas. Então, já é uma micrometástase. Consequentemente, um paciente com pior prognóstico do que aquele que não tem, até que prove o contrário. Finalmente, está aí a nossa bibliografia, que é a mesma dos nevos, onde você estuda nevos, você pode estudar melanoma, e tem livros específicos só sobre melanoma, múltiplos, vários, inclusive livros brasileiros de excelente qualidade, exclusivamente falando dos mais variados tópicos em melanoma. Novamente, repetindo o que a gente falou nas aulas anteriores, vá para a internet, procure sites bons sobre o tema, o Grupo Brasileiro de Melanoma, o AC Camargo, o Hospital de Câncer de São Paulo, as estatísticas hoje muito boas no site do INCA, que já tem livros também publicados, que eles te dão os PDFs gratuitos e assim por diante. E não esquecer da Organização Mundial de Saúde, que além do site, tem livros específicos sobre neoplasias cutâneas. Então, estudem muito para aprender e poder beneficiar os seus pacientes. Continuamos à disposição de todos, quer seja pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, de qualquer maneira que vocês tiverem acesso a nós, nós estamos disponíveis para responder dúvidas, tentar responder. Se a gente não souber responder, nós vamos estudar juntos e procurar a melhor resposta para aquilo e trazer para todos. Meus agradecimentos, muito obrigado a vocês e faça bom proveito. Muito bom, prazer imenso estar com vocês.